Olá, começa agora a segunda temporada do Agir Sustentável, programa sobre a nossa relação com o meio ambiente e com os recursos da natureza. Dessa vez, a gente vai falar sobre as queimadas e os incêndios florestais. A gente está aqui nesse cenário de uma área produtiva, de pastagem que foi consumida pelo fogo, mas o problema se intensificou muito, principalmente no Pantanal e na Amazônia, além, claro, aqui do Cerrado. Hoje a gente vai tratar sobre as causas para tanto fogo no Brasil e vamos também explicar por que o país não esteve preparado para enfrentar essa emergência climática. Tudo isso depois da vinheta. Ao longo dos próximos episódios, nós vamos tratar dos impactos das queimadas para a saúde das pessoas e para o meio ambiente, além, claro, das consequências para a economia. O fato é que 2024 já está marcado na história pelo aumento das queimadas, com cerca de 220 mil focos de incêndio até o início de outubro. O número representa um aumento de 108% em relação ao mesmo período de 2023. O Brasil concentra quase 72% das queimadas ocorridas em toda a América do Sul neste ano. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, indicam que 2024 é o ano com o maior número de focos de queimadas desde quando os dados passaram a ser coletados por satélites em 1998. Na distribuição pelos biomas, a Amazônia foi responsável por quase 56% das queimadas, seguida pelo Cerrado, com 27%. A Mata Atlântica tem 8,8% e o Pantanal tem 6,4%. Caatinga, na região Nordeste, e os Pampas, no Sul, somam juntos menos de 2% das queimadas. Dos vários casos de queimadas registrados nesse ano no Brasil inteiro, muitos deles acontecem em áreas urbanas, como essa aqui, uma área de pastagem e, ao que tudo indica, por conta do manejo do solo feito pelos proprietários. Mas há também, claro, os incêndios florestais do Pantanal, na Amazônia. A gente vai falar sobre isso, as causas, também as consequências, com a ambientalista e climatologista, professora Gislaine Luiz. Obrigado, professora, pela disponibilidade de vir até aqui para falar com a gente. É um prazer. Normalmente as causas, ainda mais numa área como essa aqui, vêm exatamente do setor produtivo, professora? Sim, aqui é uma área voltada para pastagem, então é uma queimada provocada, até mesmo com aquele intuito de renovar a pastagem, né? Há uma velha contradição nisso, de que colocando fogo o pasto se renova. Mas na realidade você está renovando o pasto, a gramínea, mas as consequências para a atmosfera fica também as consequências para o solo, que acaba também perdendo um pouco, degradando e influenciando na sua capacidade de infiltração da água da chuva. Tem alternativas para isso? Os produtores têm outras possibilidades para fazer esse manejo? Claro que tem. Há sim outras possibilidades. Não é necessário uma ação rudimentar como esta para renovar o pasto, né? Até porque o pasto ele se renova, ainda se tratando de uma área de braquiária, ela se renova gradativamente e naturalmente. Fica realmente um cenário bem feio, né? Parece que a gente está num lugar realmente desértico, né? Desértico e mais quente até, né? Mais quente. Professora, além desse tipo de queimada, né, a gente também tem aqueles casos de incêndios florestais, né? No Pantanal, na Amazônia, aí o contexto é outro. Quais são as causas para esses outros registros? E no Cerrado também, né? Também tem um florestal no Cerrado. Haja vista que o Cerrado é um ambiente, é um bioma, que uma das causas da manutenção do Cerrado é o próprio fogo. Mas aí, entrando nas causas, é um fogo natural. Quando eu tenho um fogo natural, ele não é em grandes proporções. Ele é em pequena área e ele tem começo, meio e fim. Ele não se alastra, ele não queima por dias. Aquela queimada que atinge grandes proporções e que fica por vários dias no processo de queima, esse sim
é uma queimada provocada, é uma queimada antrópica, que o próprio homem, ele deliberadamente provocou. Nesses casos, né, também no Cerrado, muitas vezes tem matas, né, perto de áreas com água, né? Sim. Mas na Amazônia também, a gente sabe dos grandes rios da Amazônia, o Pantanal também tem muita água, mas as queimadas acontecem nesses lugares e acho que muita gente pode ter essa ideia precipitada e equivocada de que não seria possível ter queimada nesses lugares, mas tem. Por quê, doutor? Tem, porque é um período de seca, né? Eu tenho naturalmente nesse período, é um período na Amazônia, nem tanto mais Pantanal e Cerrado, sim, é um longo período sem chuva. Na Amazônia nós temos esse período mais curto, mas acontece, né? E aí fica natural o fogo ser deliberadamente, né, provocado, mas podendo ser natural, principalmente no que se trata de Cerrado e Pantanal. Eu tenho esse fogo mais natural acontecendo. O fogo provocado pelo homem marca o avanço do desmatamento na Amazônia. Dados do MAP Biomas mostram que 90% de toda a área queimada no bioma foi transformada em pastagens ao longo dos últimos 40 anos. Essas imagens mostram o avanço dos novos pastos na Amazônia. À esquerda, a situação registrada em 1985 e à direita, os registros de satélite em 2023. A floresta perdeu 15% da cobertura vegetal no período, enquanto as pastagens, muitas delas abertas por meio de queimadas ilegais, tiveram um aumento de 363%. É normal quando você vê uma grande área sendo queimada na Amazônia, você gradativamente tem depois a entrada do pasto, né? E é uma ilusão porque o solo da Amazônia ele é sustentado, né, pela própria vegetação. Sem a vegetação, aquele solo ele fica totalmente inóspito. Ele não é um solo rico em nutrientes. Os seus nutrientes ficam apenas na camada superficial, que é alimentado pela própria vegetação, né? Então, sem a vegetação, esses nutrientes, logo eles se vão, né? Pela própria água da chuva, eles se perdem, e daí depois vocês têm um solo completamente improdutivo. A professora da Universidade Federal de Goiás, Gislaine Luiz, ainda diferencia a ocorrência de fogo natural e os casos de queimadas provocadas no Cerrado. Ele foge do controle porque daí ele se espalha rapidamente. Até porque o foco é colocado em vários pontos, né, de uma determinada área. Então eu tenho vários focos, vários pontos sendo ateado fogo, né? Então isso toma uma outra proporção. E nessa época do ano, final aí de inverno, eu tenho também um vento, né? O vento ele propicia a disseminação desse fogo, né? O que é natural, ele pega de forma muito localizada. É um foco, né? É um foco, aí rapidamente ele se extingue, né? Ele não vai adiante. Diante de tudo isso, fica claro que os produtores rurais têm um papel fundamental nesse processo das queimadas, seja como vítimas de ações criminosas externas ou como autores de queimadas ilegais. Para entender as regras e como pode acontecer o manejo do solo por meio do fogo, a gente conversou com o engenheiro agrônomo Tiago Castro. A solicitação e autorização para o fogo, mas ela só pode ser emitida em alguns períodos, né, do ano. Então, de 30 de junho a 2 de fevereiro, essa autorização ela não é emitida, então de 30 de junho a 2 de fevereiro do outro ano, né, de fevereiro a junho, aí sim pode ser emitida junto ao Sistema Estadual de Licenciamento, que é o Sistema IP, e é a queima controlada, né? É a queima que você tem que, né, delimitar uma área, né, ter o controle total sobre a questão de ventos, umidade, a questão de resfriamento até da vegetação, para que o fogo não entre em descontrole. E por que é esse período? Esse período é justamente no período que eu costumo dizer, até também os bombeiros comentam muito, que é o 30-30-30. Né? Temperaturas acima de 30 graus,
velocidade do vento acima de 30 km e umidade abaixo de 30%. Então, esses 3 pontos, essas 3 variáveis em conjunto, elas podem causar, né, um fogo aí descontrolado. O representante do setor produtivo admite que ainda há produtores que usam o fogo para o manejo do solo produtivo, mesmo durante o período de proibição. A aplicação do fogo, né, para controle de vegetação em pasto, ela realmente é utilizada. E aí é como eu disse, tem que ser no período correto e com autorização. Nós não concordamos com a aplicação de fogo aí na questão de ilegalidades. Mas existem hoje técnicas, né, com tratores que podem facilitar e que minimizam ou que mitigam, retiram total a aplicação do fogo. O que a gente acha que tem que ser feito é dar a oportunidade para que todos os produtores possam usar essas novas tecnologias e que a gente sabe que é um pouco mais caro, etc., mas que existem sim. Hoje não é necessário diretamente a aplicação do fogo. E quando o produtor aplica, pode ser uma questão de contrafogo, né, também, e também para se precaver de possíveis incêndios descontrolados em sua propriedade. Mas reiteramos que procure o momento certo para que isso seja feito, né, na maior segurança possível. Até mesmo que a gente sabe que esses focos aumentam, e se você colocar fogo agora vai aumentar a questão de fumaças. Tiago Castro ainda confirma que a ocorrência de queimadas na Amazônia ocorre principalmente pela atividade criminosa de grileiros, que buscam abrir fronteira agrícola no bioma. A Amazônia ela sofre essa pressão com referência a questões de abertura de novas áreas. Então, isso é algo que a gente sabe que acontece. Nós não somos coniventes com isso, mas a Amazônia ela sofre com a abertura de novas áreas e a aplicação desse fogo irregular e que potencializa, aí, principalmente nesses períodos, a questão de fumaças, né, e de incêndios descontrolados. Então a gente sabe que realmente na região amazônica há essa questão de aplicação de fogo ilegal. Mas o Brasil tem estrutura para combater tantos incêndios? E qual é o papel, o trabalho dos bombeiros e da Defesa Civil, tanto nos estados quanto em âmbito nacional? É o que a gente vai entender no próximo bloco aqui do Agir Sustentável. E mais, nós vamos detalhar esse debate sobre regras mais rígidas para punir quem comete queimadas ilegais. Fique por aí que o Agir Sustentável volta já. O trabalho de fiscalização e contenção das queimadas é uma responsabilidade compartilhada entre o governo federal, estados e os municípios. Ao menos isso é o que prevê a legislação brasileira. Mas na prática, as estruturas do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil em cada estado é que tomam a frente no combate ao fogo. O envio de brigadistas e equipamentos para o combate aos incêndios florestais depende, primeiro, do monitoramento e coleta de informações, mas nem todos os estados contam com estrutura baseada em imagens de satélite em tempo real e dependem de denúncias para tomarem conhecimento das crises. O estado de Goiás, por exemplo, conta com uma central de monitoramento no Comando de Operações de Defesa Civil. É nesta sala que ocorre a elaboração das estratégias da Operação Cerrado Vivo durante o período de seca. Nós estamos na sala de situação e monitoramento da Defesa Civil de Goiás. Essa sala aqui, no caso especificamente, né, que estamos com a Operação Cerrado Vivo em andamento, ela monitora todas as queimadas, né, 24 horas por dia. Então, ela vai dar para a gente todas as informações necessárias para que nós possamos ter noção da quantidade de focos de incêndio, né, nas várias unidades do Corpo de Bombeiros, nas várias unidades regionais do nosso estado. Então, ela nos direciona para como a gente deve combater, até mesmo para a gente traçar algum tipo de estratégia, se é de maior dimensão, se é de menor dimensão. Então, tudo isso nos ajuda
né, para direcionar o nosso serviço. O tenente-coronel Martins detalha quais ações podem ser realizadas para combater as queimadas que ocorrem em diferentes tipos de vegetação, como pastos ou florestas. O cerrado proporciona isso, né? Tem uma vegetação mais rala, mais rasteira, e ali, às vezes, poucos metros dali, a gente já se depara com a vegetação mais fechada, né? Com árvores maiores, né? E logicamente, vai demandar técnicas diferentes. Na parte mais rasteira, a gente pode ir com o uso de sopradores, né, que é um equipamento bastante utilizado, né, por nós. Enquanto que na parte mais alta, a gente pode utilizar a água através com bombas costais, que vai ter uma eficiência maior, pode utilizar algumas ferramentas de sapa, motosserras, para tirar já os troncos que estão queimando, para que o incêndio não continue se propagando. E às vezes tem algumas técnicas que principalmente de aceiros, né? A gente pode fazer o aceiro negro, que é a partir de queimar uma área delimitada, um aceiro que não precisa ser negro, que faz com maquinário, pode utilizar maquinário agrícola de propriedades que estão próximas à região, ou mesmo material de sapa, que é pá, enxada, a gente pode fazer aceiro também com essas ferramentas. E usar também a técnica de fogo contra fogo, quando é uma área a ser preservada é maior do que a que possivelmente possa ser queimada. Então, mas essa técnica deve ser usada somente pelo Corpo de Bombeiros, né? São pessoas que têm a noção de como fazer, porque isso tudo demanda a questão do horário, questão da umidade, direção do vento. Então não é simples, né? E haja vista que muitas vezes a queimada, o fogo ele se propaga ainda mais quando pessoas sem a devida noção, sem o devido conhecimento, utilizam essa técnica. O comandante da Operação Cerrado Vivo aponta que o Brasil não conta com uma coordenação nacional dos trabalhos de defesa civil para o combate às queimadas. O que existe é a troca de informações entre as próprias unidades estaduais de bombeiros. O governo federal tem as suas unidades de conservações federais, né? E ali ele mantém uma estrutura para que possa preservar aquela área, proteger aquela área. Um exemplo aqui no estado de Goiás é a Chapada dos Veadeiros. Então ali é uma unidade de conservação federal. Mas mesmo assim nós mantemos o Corpo de Bombeiros ali. Interação entre os estados para que uma equipe possa ajudar um outro estado, ela geralmente é feita através da Liga Bom, que é a Liga dos Bombeiros. No momento, ela é presidida pelo Coronel Washington, que é o comandante-geral do estado de Goiás. Então, ele tem essa capacidade, ele tem essa responsabilidade de fazer integração, de um estado poder ajudar o outro, né, um estado mais necessitado. Um exemplo é que a equipe daqui de Goiás, nós fizemos um atendimento no Pantanal, né, no início de julho. Né, ali, enquanto nossa situação estava mais tranquila, a deles não estava, então nós pudemos oferecer essa ajuda a eles. Né, Rio Grande do Sul também ajudou o estado do Amazonas. Alguns bombeiros foi também para a Bolívia. Então tem essa integração, é um estado ajudando o outro, um país ajudando o outro. Mas ainda não uma coordenação do governo federal, isso ainda não existe? Isso, no momento ainda não temos uma coordenação federal para que tudo isso seja feito. Né? Uma coordenação onde possa englobar, onde possa inserir outros militares, onde nós temos sim a Força Nacional, né, mas ainda nós não temos administrativamente uma coordenação em relação a isso. E o primeiro combate ao fogo, muitas vezes, é feito por brigadistas locais, sem o apoio das autoridades. Quem nos conta um exemplo é o repórter Johan Germano. Combater o fogo é tarefa praticamente diária na vida do Alex Gomes. Morador da Vila de São Jorge, ele fala sobre os desafios de estar entre os primeiros no combate aos incêndios na região da Chapada dos Veadeiros. O mais desafiador é o clima, né? Ali as condições climáticas que você tem que submeter para apagar um incêndio florestal, no caso. Esse realmente é o maior desafio. Nem tanto o relevo, que o relevo da Chapada também é um grande desafio, né? Mas o calor e as condições climáticas é o mais desafiador, assim, fisicamente, né? O Alex coordena uma brigada de incêndio na região e também é servidor do ICMBio. Ele relembra o incêndio de 2017, o maior da história da Chapada dos Veadeiros, com mais de 65 mil hectares devastados pelo fogo.
Foi um incêndio assim que ficamos vários dias sem ver o sol, só uma bola vermelha e a fumaça, né? Se acordar e dormir com a fumaça. Foi daí que surgiu a necessidade de também de se formar outras brigadas setoriais voluntárias para apoiar os órgãos, né? Os órgãos oficiais, como IBAMA e ICMBio. O Alex conta que um dos trabalhos do ICMBio é recuperar áreas degradadas, chamadas de cicatrizes de fogo. Porque onde tem cicatriz de fogo, tem uma problemática que é as invasoras, né? Então ali o próprio passarinho que semeia, ou os outros animais semeiam algumas sementes de invasoras, que elas são especialistas em cicatriz de fogo. Então isso é prejudicial, porque não vai crescer um arbusto nem uma árvore de grande porte onde tem invasoras, né, como o samambaião e a malícia, né? E elas são elas secam, né, em época de incêndio e vira combustível, né? Então, onde tem uma cicatriz de fogo ali, vai gerar invasoras, essas invasoras vão secar na época crítica de incêndio e vai virar combustível e vai provocar mais incêndios de grande porte, né? Tornando mais ainda um lugar de cicatriz que pode também dar erosões e vossorocas, né? O brigadista defende a regulamentação do manejo integrado do fogo, uma técnica utilizada pelos povos tradicionais. Você queima áreas que têm acúmulo de combustível, né? Na época certa, com a temperatura e clima certo, né? No caso, você só pode queimar nessa época quando a umidade está acima de 70%, né? Porque mesmo que o fogo se espalhe, vire um incêndio florestal, ele se apaga sozinho a partir das 6, 7 horas da noite, porque já tem muita umidade e o sereno apaga esse fogo, né? E além de você não botar as espécies nativas em calor extremo, porque tem umidade, e não matar o banco de sementes. Então, isso é uma queima que já é feita há muitos anos atrás por quilombolas e indígenas, né? Sem o manejo integrado, ocorre o acúmulo de material combustível. Antes, a política governamental era fogo zero, não ter fogo de jeito nenhum. Mas o fogo zero, ele traz uma problemática, porque tem lugar que fica 10, 14, 20 anos sem queimar. O que acontece? Ele acumula muito matéria combustível, né? Muito combustível de galho, folha, que vai caindo ali, e quando o fogo vem, na época da seca, aquela matéria combustível fica queimando por muito tempo no pé da árvore, e isso leva a espécie à morte, né? Então, o que o ICMBio e o IBAMA faz? Reduz supressão de combustível. Eles queimam esse combustível seco, essa matéria, mas queima na época certa, numa época de janela de chuva. Quando bate sol daqueles veranicos, eles vão lá e queimam. Para quem tem como missão enfrentar incêndios e proteger o meio ambiente, o melhor combate é a conscientização. O fogo, ele é uma ação cultural, né? Seja para limpar o quintal com fogo, seja para você fazer renovar o pasto, ou até aquele caçador que espera o animal silvestre, né? Ele tem que fazer uma rebrota, então ele faz uma rebrota com fogo. Eu sei que é cultural, eu sei que é difícil largar essa cultura, né? Uma má cultura, mas o meu recado seria que parasse com isso, né? Respeitasse os decretos municipais, quando pedem para não fazer aquele fogo de queima de lixo, queima de roça, renovação de pasto. Acho que cabe um pouquinho de consciência aí, que realmente não estamos mais no tempo de fazer essas ações com fogo, né? Então, mais consciência para todos. Diante da crise das queimadas, o governo federal apresentou em setembro uma série de medidas para combater e prevenir incêndios florestais, além dos impactos da seca
e do fogo. Uma medida provisória abriu um crédito extraordinário de R$ 514 milhões destinados aos órgãos responsáveis, como o IBAMA e ICMBio. Em debate realizado pela Câmara dos Deputados, a ministra Marina Silva destacou o que se pode esperar do governo federal no combate às queimadas. Não basta a gente imaginar que nós vamos resolver um problema dessa magnitude, não é? Por mais que a gente faça todos os esforços, se nós não combatermos a raiz, o problema da mudança climática. Mas, enquanto a gente não consegue fazer essa reversão, e eu espero que o mundo consiga, nós temos que cada vez mais nos adaptar. E nós temos o Plano Clima. Nós estamos concluindo as nossas NDCs para serem apresentadas ainda esse ano, que sejam suficientemente robustas para fazer esse enfrentamento. Nós estamos trabalhando cerca de 17 medidas de adaptação. Estão sendo estudadas medidas dentro do governo para que se tenha uma estratégia nacional de enfrentamento a eventos climáticos extremos. Por que essa estratégia ela é complexa? Porque é você criar um novo paradigma, como, por exemplo, o paradigma da emergência climática. Geralmente a gente tem a situação de emergência ou de calamidade pós-desastre. A gente ainda não tem uma situação pré-desastre como a gente gostaria que desse cobertura. A ministra ainda aponta a contratação emergencial de brigadistas e o endurecimento nas penas para as pessoas que cometem incêndios criminosos. Estamos trabalhando na frente do combate ao incêndio propriamente dito, estamos trabalhando no que nós chamamos da frente de dissuasão, que é aplicando multas, fazendo com que as pessoas saibam que não ficarão impunes. Exatamente para evitar que elas ateiem fogo, porque há uma proibição de uso de fogo. E há uma ação preventiva que foi feita, que foi de utilizar os meios de comunicação para fazer um processo de educação ambiental. Isso desde o ano passado, em relação ao Pantanal e também em relação à Amazônia. Esse ano fizemos o mesmo esforço, inclusive em parceria com órgãos de publicidade e de comunicação que gratuitamente ajudaram a veicular essas peças para conscientizar as pessoas de que não deviam atear fogo no período em que estava proibido qualquer uso, qualquer manejo do fogo. Isso depende da consciência de cada um. Nós trabalhamos com essa parte de orientação, né? Na Operação Cerrado Vivo, durante os meses de fevereiro até junho, ela é uma fase preventiva, é uma fase de planejamento, onde trabalhamos com essa situação, levando palestras às escolas, aos sindicatos rurais, oferecendo minicursos, né, fazendo com que as pessoas se sentem, né, capazes de dar o primeiro atendimento, né, no incêndio, e também saber a questão de não colocar fogo, né, ter essa consciência de não colocar fogo. Então, nós trabalhamos nessa parte do ano, nós trabalhamos essa área. E a partir do mês de julho a gente trabalha mais com a área, com combate operacional mesmo. E depois de entender as causas para tantos incêndios florestais e queimadas no Brasil, a gente vai tratar sobre os impactos desse fogo para a nossa saúde e também para o meio ambiente. Mas isso no próximo programa aqui do Agir Sustentável. E mais, você vai entender o processo dos rios voadores, os ventos no país que levaram muita fumaça e problemas de saúde para grandes cidades no Brasil. O assunto do nosso próximo encontro, eu espero você. Tchau!